Você acha que escolhe o que consome, mas tenta ficar 48 horas sem pegar o celular de manhã, sem rolar o feed antes de dormir, sem clicar no próximo vídeo, na próxima notificação, na próxima distração. Tenta, e aí você vai perceber uma coisa brutal. A pior escravidão é aquela que se disfarça de liberdade. Londres, 1932. Um homem chamado Aldous Huxley termina de escrever um livro que vai incomodar gerações inteiras. O título: Admirável Mundo Novo. A história se passa num futuro distante, onde não existe ditadura, não existe violência nas ruas, não existe censura brutal. Existe algo muito mais eficiente: prazer sob demanda. As pessoas são controladas não pela dor, mas pela satisfação constante. Drogas legalizadas, sexo recreativo sem consequências, entretenimento infinito. Ninguém questiona, ninguém resiste. Por quê? Porque ninguém quer resistir. Huxley imaginava que isso levaria séculos para acontecer. Ele errou, não levou séculos. Levou décadas. Huxley errou a data, mas acertou o método. Ele sabia de uma coisa que os tiranos do século XX demoraram para entender. Controlar pelo medo é caro, instável e gera revolta. Controlar pelo prazer é barato, invisível e gera gratidão. No livro dele, as pessoas tomavam uma droga chamada soma, sem efeitos colaterais visíveis, sem dor, só bem-estar. Imediato, constante, viciante. Hoje a gente não chama de soma, a gente chama de notificação curtida. Episódio seguinte, liberado automaticamente. Entrega em 24 horas. Pornografia grátis. Comida que chega sem você sair de casa. Conteúdo infinito que nunca acaba. E assim como no livro, você não sente que está sendo controlado. Você sente que está escolhendo. Tem uma cena no Admirável Mundo Novo que é devastadora. Um personagem chamado John, o único que cresceu fora do sistema, tenta convencer as pessoas de que elas estão presas. Ele grita: "Mas vocês não querem ser livres?" E uma mulher responde, genuinamente confusa: "Livres pra quê? Eu já tenho tudo o que preciso." John insiste: "Mas você não tem escolha de verdade. Você não sente nada de real." E ela diz, irritada: "Eu não quero sentir nada de real. Isso dói." Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina um cara, 26 anos, trabalha em casa, ganha razoável, mora sozinho. Ele acorda, abre o notebook e começa a trabalhar. Mas antes, Instagram, YouTube, Twitter, Reddit, ele não percebe, mas nos últimos 90 dias passou mais de 4 horas por dia consumindo conteúdo. Não tudo de uma vez, em pedaços, 10 minutos aqui, 20 ali, meia hora antes de dormir. Ele se sente informado, conectado, livre, mas olha o que acontece quando você tira isso dele. Semana passada, ele tentou um detox digital, deletou os apps, durou 11 horas. Por quê? Porque o tédio foi insuportável, porque o silêncio da própria mente foi aterrorizante. Porque sem o fluxo constante de estímulos, ele teve que encarar uma verdade. Ele não sabe mais ficar sozinho com os próprios pensamentos. Ele voltou, reinstalou tudo e sentiu alívio. Esse é o soma moderno, e ele não percebe que está preso porque a prisão é confortável. Agora, fica pior. Huxley sabia que o controle pelo prazer tem uma vantagem brutal sobre o controle pela dor. A vítima defende o sistema. Quando você prende alguém com correntes, ela sabe que está presa. Ela pode resistir, pode tentar fugir, pode odiar quem aprendeu. Mas quando você prende alguém com prazer, com facilidade, com conveniência, com satisfação imediata, ela não resiste, ela agradece. E se alguém tentar mostrar as correntes, ela vai te chamar de louco. "Ah, mas eu uso o Instagram para trabalhar. Ah, mas Netflix me ajuda a relaxar. Ah, mas pornografia é natural, todo mundo vê." Pode ser. Mas responde uma coisa honesta. Você controla essas coisas ou elas te controlam? Tem uma diferença brutal entre prazer e satisfação. Prazer é rápido, intenso e evapora. Você come algo gostoso, sente prazer por 3 minutos, depois quer mais. Você assiste um vídeo engraçado, ri, esquece, quer o próximo. Você transa sem conexão, sente o orgasmo, vira de lado, sente vazio. Satisfação é lenta, exige esforço, mas dura. Você treina por meses, o corpo muda e quando você olha no espelho, sente orgulho real. Você constrói um projeto do zero, sofre no meio, mas quando termina, a sensação de realização é sólida. Você cultiva uma relação de verdade, passa por conflito, mas quando supera junto, aquilo te sustenta. O problema é que o mundo moderno foi construído para te dar prazer o tempo todo e te afastar da satisfação. Por quê? Porque prazer é vendável, satisfação não. Eu passei por isso. Não de um jeito dramático. Foi silencioso, gradual. Eu achava que estava no controle porque eu trabalhava muito, mas quando eu olhei de verdade, percebi. Toda vez que tinha 10 minutos livres, eu enchia de conteúdo. Podcast, vídeo, notícia, qualquer coisa para não ficar em silêncio. E quando eu tentei parar, a mente entrou em pânico, como se eu estivesse tirando o oxigênio. Foi aí que entendi, eu não estava consumindo conteúdo, eu estava fugindo de mim mesmo, e isso não é culpa sua. Foi desenhado para funcionar assim. Tem um custo invisível em tudo isso, e ele não aparece na conta do cartão. Toda vez que você busca prazer imediato, toda vez que você clica, rola, consome, distrai, o seu cérebro libera dopamina. É a mesma substância que drogas liberam. E o corpo não diferencia muito bem a origem. Com o tempo, o cérebro se adapta. Ele precisa de mais estímulo para sentir a mesma coisa.
Por isso você conseguia assistir um filme de 2 horas há 10 anos, mas hoje não aguenta 15 minutos sem pegar o celular. Por isso o sexo casual perde a graça. Por isso o trabalho que exige concentração profunda parece impossível. Você não ficou mais fraco. Você foi treinado para viver em sprint constante de dopamina. E tem uma palavra para isso: dessensibilização. O problema, quando você dessensibiliza para o prazer fácil, você também dessensibiliza para a satisfação real. Aí você começa a sentir aquela sensação estranha. Eu tenho tudo, por que eu me sinto vazio? Huxley previu isso. No livro, os personagens têm tudo, mas nenhum deles sente significado. E no final, um deles se mata. Agora vem a parte mais pesada. A escravidão clássica era óbvia. Você via as correntes, você sabia quem era o dono, você podia resistir. A escravidão moderna é invisível, não tem dono visível, não tem corrente física. E o pior, você acha que está escolhendo. Mas olha os sinais. Você diz que vai dormir cedo, mas rola o feed até meia-noite. Você diz que vai focar, mas interrompe o trabalho 12 vezes em 1 hora. Você diz que vai cortar o que te faz mal, mas volta no dia seguinte. Isso não é falta de força de vontade, isso é arquitetura. O sistema foi desenhado para te manter dentro e para te fazer achar que a saída não existe. Aqui vai um teste, simples, brutal. Escolhe uma coisa que você consome todo dia, rede social, pornografia, série, jogo, seja lá o que for, e tenta ficar 48 horas sem, não uma semana, não um mês, só 2 dias. Se você conseguir sem sentir desconforto real, sem sentir vontade, sem sentir que falta alguma coisa, então tá de boa, você controla. Mas se você não conseguir, ou pior, se você não conseguir nem tentar, aí você já sabe a resposta. Huxley termina o livro com uma cena que é um soco no estômago. John, o cara que cresceu livre, que conhece dor, amor, raiva, medo, tudo que é humano de verdade, tenta viver no admirável mundo novo. Ele tenta se adaptar, mas não consegue, porque ele sente demais. E num mundo onde ninguém quer sentir nada de verdade, ele não tem lugar. No final, ele se enforca. E sabe o que é pior? As pessoas do mundo perfeito vão visitar o corpo dele, não para lamentar, mas para tirar foto. Porque até a tragédia virou entretenimento. Huxley escreveu isso em 1932. E olha onde a gente tá. Tem uma reviravolta que pouca gente entende. Liberdade não é fazer o que você quer na hora que quer. Isso é impulso. Liberdade é ter controle sobre o que você quer. O escravo não é quem obedece regras. O escravo é quem obedece impulsos que ele não escolheu ter. Quando você não aguenta 10 minutos sem estímulo, você não é livre. Quando você promete para si mesmo que vai parar e não para, você não é livre. Quando você sente culpa, mas volta e volta e volta, você não é livre. E o sistema sabe disso. Por isso ele te vende a ilusão. Você pode fazer o que quiser, quando quiser, mas esquece de dizer. E por isso você nunca vai querer sair. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E ela não é retórica. Se amanhã todas as plataformas, apps, algoritmos, sistemas de entrega e conteúdo infinito sumissem, você saberia o que fazer com o seu tempo? Você saberia o que te satisfaz de verdade? Ou você entraria em pânico? Porque no fundo, a questão não é sobre tecnologia. É sobre o que Huxley viu lá em 1932 e que a gente ainda não quer admitir. A pior escravidão é aquela que se disfarça de liberdade. E talvez, só talvez, você já esteja dentro dela. A diferença é, agora você sabe. E aí, o que você vai fazer com isso?